Olá, bom dia pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação para desenvolvedor Dev Flutter. E hoje nós vamos então dar uma modificada no app que nós fizemos ontem, que é aquela que consome a API do Game of Thrones, né? Ah, vocês estão vendo minha tela, né, com o PowerPoint aí, né? Sim? Sim, tá dando para ver. Maravilha. Então, bom, isso é o que nós fizemos ontem, né? Ele abre vazio, a gente clica ali no reload ali embaixo, ele preenche uma lista simples para gente, e quando a gente clica, sobe ali um snack bar padrãozinho, pretinho, feinho ali embaixo, certo? Para fazer esse daqui, a gente não vai mudar muita coisa no código, a gente vai mudar só o build final da home. Então, se vocês quiserem dar Ctrl+C, Ctrl+V na pasta, só para ter os dois separados, ou, como eu fiz, só comentar o código, tá, que a gente vai usar, é mais simples, porque é uma alteração bem simples que a gente vai fazer, porque, não sei se, né, se vocês se lembram, mas aqui a gente usou direto, né, ontem, uma lista, né? A gente pegou o list tile do próprio, que é um widget dele, e só habilitou para fazer 3 linhas e foi jogando texto lá dentro, sem muito detalhe. Jogou o texto, jogou as imagens, né? Uma no início ali, que é aquela bolinha azul para gente. E no finalzinho a gente colocou o logotipo do Android, mas não usou nenhum recurso diferente para formar essa lista aqui de castelos, tá? Se vocês se lembram, né? Nós já usamos um componente em alguns outros aplicativos que chama card. Um widgetzinho que se chama card. Lembra dele? E lembra em qual Sim. aplicativo a gente utilizou o card? Essa pergunta é difícil, né? Nós usamos nesse cara aqui, ó, Foi na calculadora? GMC? no IMC. Então a gente trabalhou o card aqui, né? A gente criou um objeto separado, né? Um card já padrãozinho ali para ficar como componente mesmo. E aí a gente ia passando o que a gente queria fazer com ele, e o card é justamente essa borda azul aqui nesse quadrado de cantos arredondados, ou aqui na altura esse retângulo de cantos arredondados, e no resultado ele é aquele quadradão cinza, né? Aquele retângulo cinza grandão que a gente tem. Então aqui a gente usou o card direto na tela, tá? Para separar o layout mesmo. E agora a gente vai só ver que eu consigo usar um card também dentro de uma lista. Eu fazer uma lista de cards, tá? Para ter um visual diferente da minha lista, para ela sair daquele padrãozão de texto, né, que muita gente não gosta daquele padrão, né? E assim, ele é meio estranhinho mesmo, tá? Então, o que nós vamos aprender aqui de diferente? É a customização mesmo de list view, e nós vamos também customizar a snack bar, para não subir aquele quadrado, né, preto, escrito em branco ali, assim, de qualquer jeito, tá? Porque se é uma mensagem tipo erro enquanto você está desenvolvendo, legal ser mais simples. Mas na hora que isso vai para o usuário final, a gente tenta dar uma melhoradinha ali só para ter um visual mais agradável, tá? E no caso, o layout novo do nosso app vai ser assim. Então a primeira tela continua igual, e a segunda tela nós vamos ter então a lista em cards. Tá? O card eu consigo ter a elevação dele, então ele faz essa bordinha, essa sombrinha cinza por baixo. E a gente vai estar trabalhando, intercalando também linha par e linha ímpar, mudando a cor do fundo do card. No lugar daquela bolinha azul que não tinha nada, a gente vai colocar o Flutter Logo, só porque a API não retorna para a gente a foto do castelo. Se ela retornasse, a gente colocava a foto aqui direto. Beleza? E na última telinha aqui, vocês vão perceber que o snack bar está um pouquinho diferente. Ele já está arredondadinho também, já está cada informação em uma linha. Está um pouquinho diferente.
a nossa tela. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu trocar a tela aqui para a tela do Android Studio. E nós vamos trabalhar direto na homepage, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, vocês vão localizar esse bloco aqui dentro da homepage de vocês, ó. Justamente o list tile. Então, é do começo do list tile até o fecha parênteses e o ponto e vírgula. O bom do Flutter é que ele põe aqui, né, quando a gente fecha, quem que ele está fechando. Então, vocês vão ver quem fechou aqui do list tile. Selecionou, desde o return, Ctrl Shift barra, para a gente já comentar o bloco inteiro. Ou, né, vem aqui em Edit. Eu nunca lembro ali, tá? Porque eu só uso atalho. Código. Vem em Code, comente o bloco. Ctrl Shift barra. Beleza? Vai sobrar na tela de vocês embaixo, ó, uma chavinha, um parênteses com um ponto e vírgula e mais uma chavinha, que é o que fecha o começo nosso aqui, ó, que é o Builder e o Item Builder. Fechou? E o código que eu vou jogar para vocês lá no Don't.pad, Ctrl Shift barra descomenta também, tá? É justamente o que faz a modificação toda para a gente. Então, ó, a gente comparar o que a gente está fazendo. Eu estou trocando um list tile seco aqui, passando direto, por um detector de gestos, porque eu quero que o meu card seja clicável, né? Para quando eu clicar nele, mostrar a mensagenzinha. O filho aqui do meu detector de gestos vai ser um card, um componente card. Coloquei uma elevaçãozinha de 5, padrão. A cor, fiz justamente aquele calculinho bobinho que a gente faz, né, do par ou ímpar. E mandei ele colocar esse verdinho mais escuro e o verdinho mais claro. Vocês podem pôr a cor que vocês quiserem, tá? Eu coloquei qualquer uma aqui só para dar a diferença de cores. A margem, eu deixei uma margenzinha vertical de 10. No formato aqui no Shape, eu mandei ele usar o retângulo de cantos arredondados aqui e mandei fazer um radius circular de 10. Posso também testar mais opções depois para vocês verem como fica, tá? Aí no filho do card é que entra o list tile agora. Então eu aumentei esse bloquinho aqui, ó, para poder enfeitar um pouco mais a minha lista. Tá? Aí o list tile, coloquei um padding, né? Tipo uma margenzinha, uma distância dele de 10 nos 4 pontos. O título é o mesmo que a gente tinha na outra, ó. Lista de castelos, testo se é nula, pego o index, que está vindo lá da lista, e o nome. E o que eu fiz foi dar uma formataçãozinha aqui, né? No alinhamento, no estilo, coloquei cor, tamanho, tá? Um semi-negrito aqui para gente, tá? No subtítulo, repeti aquele bloquinho que a gente tinha da coluna, é o mesmo bloquinho, ó. Vocês vão perceber que esse aqui é idêntico, porque eu nem mexi na formatação do texto. É o texto, ele pega direto a localização e a religião. Não estou fazendo nada de diferente para ele aqui, com formatação né, definindo estilo de texto, nada por enquanto. No início, continuo fazendo o avatar, né, circular, só que ao invés de só deixar um azul ali, eu estou mandando mostrar o logotipo do Flutter. E lá no final, do lado direito, eu estou continuando deixando o ícone. Então, esse bloquinho aqui, ó, esse bloquinho aqui é idêntico ao que a gente tem aqui, ó. Esse bloquinho aqui, ó.
Para dizer que eu mudei alguma coisa, eu mudei aqui, ó. De background, para fazer ele trazer o Flutter logo. Certo? Aí, no OnTap, aí aqui eu enfeitei um pouquinho mais o nosso snack bar. Continua igualzinho o jeito de fazer, ó. Scaffold Mensager, pega pelo contexto, e aí ele manda mostrar um snack bar. Só que daí o meu snack bar eu fiz ele um pouquinho mais, né? Mandei ele ficar flutuando na tela, coloquei um shape também de borda arredondado. Aqui eu coloquei 24 no circular dele. Coloquei uma cor para não ficar aquele pretão, e no texto eu vim separando, né? No .NET, eu acho que já era /N, no JavaScript tem as opções do /N também, né? Para quando a gente no Android, era padrão também o /N para mudar de linha. Então, toda vez que eu quero mudar de linha, eu estou jogando um /N aqui para ele pular de linha. Então, ele vai fazer, clicou em, na linha de baixo, o castelo, pula uma linha. A localização, pula uma linha, a religião. E no texto, tamanho 20, em negrito também. Então, é só. Aí vai estar aqui, né, o ponto e vírgula que termina o detector de gestos. Eu só vou dar um Ctrl C e um Ctrl V lá no nosso Notepad, que eu vou jogar lá no finalzão, tá? Já está lá. Eu só vou colar. Mostrou para você já? Não. Não, né? Não, e até ver para você de conferir se não está carregando aí. O meu fica naquele salvando eterno lá. Agora foi. Agora sim. Show. Aí é só rodar o emulador. E buildar a nossa aplicação. Giovanni, Oi. tem como abrir ali o PubSpec, só para eu ver a versão do HTTP? É o 0.13.4. E tem um Cupertino também, né? Isso, o Cupertino a gente deixou Ele aqui já vem. do 0.2, mas porque aqui o Flutter está jogando, mas o Cupertino já está na ponto 4 também, tá? Mas não precisa alterar, não. Tá de boa. Beleza, valeu. Giovanni, acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Ficou algum erro aqui na homepage? Então, porque depois que eu fiz aquele... Que eu adicionei aquele... esse para comentário aí embaixo. E aí a gente vai pular ele antes, né? Isso, vai colar aqui antes dele. Entre o item builder, né, depois da chavinha dele aqui, ó, e ele em si. Ó, é fácil da gente achar, ó, isso daí. A gente só lembra, como ele vai estar aqui no nosso, dentro da raw list aqui, ó, então eu tenho, para fechar, eu tenho uma chave, tá? Um parênteses, que como está no return, vai ter um ponto e vírgula, e uma outra chave. No finalzinho aqui, ó, depois do comentário, então eu tenho que ter uma chave, um parênteses com um ponto e vírgula e uma chave. Só. Às vezes pode ser que esteja faltando aqui, ó, uma chavinha,
ou ficou uma chavinha a mais do de cima aqui, ou um ponto, qualquer coisa que ficar, ele começa a bagunçar o código. Não, é que eu acho que o meu segue comentado. Peraí, deixa eu ver onde para aqui. Agora deu. Agora deu certo. Show. Aí ele abre igual, veio aqui no nosso refresh aqui, né? Ele vai bater na API, trazer a lista, tá aqui. Uma listazinha de cards pra gente. E se eu clicar, abre o snack aqui embaixo um pouquinho diferente. Posso mudar a minha elevação para 10? Posso. Ele faz uma sombrinha maior. Posso aumentar minha margem para 20? Pode. Ele dá um pulo maior entre os cards. Posso arredondar mais o meu card? Pode. Arredonda mais ainda. E aqui é gosto. Posso ver o que faz o Content Padding aqui? Pode. 20. Tudo dando Ctrl S. O Content Padding aumenta a distância aqui dentro do card. Posso mudar as cores, Giovanni? Porque você escolheu duas cores tão feias, né? Pode, tem problema. Parto o reload. Funciona, que é uma maravilha. Alguém não está funcionando assim? O meu não deu certo, ele continua ainda com a mesma forma de antes. E até perguntar para vocês se tem algum botão de refresh, alguma coisa assim, para mim, sei lá, tentar atualizar o código, para. Não sei. Tá, essa parte aqui do... Aqui você Isso, já o código colou. tá certo, ele tá ali, tô E aqui você conferindo aqui. comentou. Beleza, então você vai fazer isso aqui, ó. Localiza esse quadradinho vermelho aqui, clica nele. Tá, Aí você vai ver, ó, o meu app tá rodando ainda. Você vai sair dele só, fazer ele voltar aqui para a home do navegador. beleza. Do navegador não, do celular aqui. Aí você manda buildar de novo. Aí, se não funcionar, a gente vai para a solução mais drástica, que é desinstalar. Ah, eu já entendi aqui qual que tinha sido o meu erro. Na verdade, o que que eu fiz? Em vez de eu comentar o código, eu fiz uma homepage underline old, né? E a hora que eu fiz isso, ele deu refactor lá na outra classe e estava chamando underline old, né? E não a original. Então, agora eu alterei aqui, agora não funciona. Então, fechou. Tudo ok? Não, travou tudo aqui. Opa. Travou de buildar? Não, tá falando que o emulador não tá abrindo. Ah, o emulador? É. Tá, então nós vamos fazer assim, ó. Cadê o device? Aqui, Device Manager. Algum emulador seu aqui tá com essa bolinha aqui em cima, ó?
Não, Tá, você tem mais de um ou um não só? tem um só. Só porque, ó, o meu tá com a bolinha. Se eu tentar rodar ele de novo, ó, ele dá esse erro aqui. É esse erro que tá dando para você? Não, ele fala que o emulador está em processo, está terminando, está para terminar, alguma coisa assim. Não sei falar inglês direito, peraí. Ah, ele tá terminando de maneira inesperada. Tá, você vai fazer, nós vamos fazer isso aqui então aí para você. Isso é os pau normal, tá? Não tem nada, não tem emulador nenhum aqui, né? Tá, então nós vamos vir aqui no device, ó, você vai pegar o seu emulador, você vai vir aqui, ó, bem na flechinha dele. E você vai no IP Data, ó. Ixi, Foi. eu aqui apareceu um caminhão de tela no meio aqui, pera aí. O IP Data, ó, ele vai fazer um yes, blá blá blá, deixa ele. Aí ele vai dar aquela reduzida. Eu enroscou aqui, ó. Não tá indo não, mesmo assim. Tá dando mesmo eu. Reduziu bem aqui o tamanho, o seu, né? Sim, Aí você dá o play, ele não abre. não, tá. Tá, então, File, Close Project, fecha o Android Studio, abre de novo. Peraí, então. Aí pode ser alguma coisa que estava em memória. E se não funcionar, aí a gente vai até reiniciar o PC, porque daí pode ser o ADB que está estressado lá na memória. Deu o mesmo erro. Mesmo abrindo e fechando tudo. Sim, Tá, quer reiniciar rapidinho o PC? A gente espera aí. vou reiniciar sim. Já volto. Opa, de boa. Aproveitando, né? Esses detalhezinhos aí, eles acontecem não só no Windows, tá, gente? Não é uma coisa exclusiva, não. Dá esses pau até no Mac, se você, depende de como tiver ali, ele acontece de dar esses rolos dele com o emulador, tá? Se a gente deixa ele aberto sempre aqui, a gente não, depois que terminou, né, de fazer o que está fazendo, testar, não volta tudo aqui bonitinho e fecha o emulador aqui mesmo, ele fica aberto. Chega uma hora que, sei lá, acho que ele ocupa todo o resto de memória que tinha destinada para ele começa a parar de funcionar. Ele fica lento, ele não abre, ele começa a dar problema. É só dar uma reiniciada e voltar para ele limpar tudo de novo. É meio normal isso daí por causa do emulador. E mesmo fechando tudo, até fechando o Android Studio, tem um carinha que chama ADB, ele fica ali na lista dos serviços que estão sendo executados no Windows, você não consegue mais sumir com ele de lá. Tem hora que você clica no ADB, manda finalizar, ele finaliza, parece que limpou, de repente ele abre de novo. Ele não, você não consegue, fica, você fecha, ele abre, tá? Poucas as vezes você fecha, ele obedece, realmente fecha, libera a memória. Aí você recarrega o Windows, tal, funciona de boa. Tem uns detalhezinhos aí uns bugzinhos ainda que acontece. Tô abrindo aqui para ver se vai dar. Bom, o meu aqui aconteceu isso outra vez. Aí eu fui lá na pasta no Explorer, peguei o ADB, renomeei ele com outro nome. Quando eu dei finalizar, aí ele não voltou mais. Falei, te peguei. Aí eu fui lá e botei o nome de volta.
Ele tem o ADB, às vezes eu não sei o que acontece com ele, cara, mas ele dá uma estressada. Acho que ele cansa de ficar rodando, né? Vai saber. Mas é normal, tá? É o mesmo Olha, motivo. Giovanni, o mesmo erro ainda, hein? Eita, compartilha a tela aí pra gente. O emulador, blá blá blá. Eu vou pedir controle aí, tá? Beleza. Ih, Nem reiniciando a máquina. Voltou? Não voltou. Não tem como. Não sei se não prestei atenção se você fez aí. Desinstalar esse. Instalar o som emulador. o seu tá um pouquinho tenso, cara. Vamos fazer ele rodar. Quer seguir a aula e depois eu vejo esse tio? Só ver se a gente acha um jeitinho para ele aqui, fazer mais um novo aqui, ó. Só mudar o. Eu sempre pego esses daqui, que é os que tem a Play Store, tá? Uhum. Vocês podem estar estranhando que eu só vou dos que tem esse cara. É porque eu sempre pego o cara que tem Play Store, tá? Por frescura, mano. Ah, Deixa eu não tá tão rapidinho, né?
Cara, o seu ADB deve estar doidão lá no cache seu. Ó, agora até não consigo fechar. Tô tentando fechar aqui. Eu estou tentando fechar. Achei que tinha travado. Cara, ó, vamos fazer assim. Me chama durante o dia, vamos ver como é que ficou a configuração desse. Deixa eu parar. Beleza. Vamos ver como é que ficou a configuração sua aí, porque tá estranho demais. De boa. Porque na teoria, reiniciando era para ele tirar tudo que está carregado na memória e rodar, tá? Uhum. Mas alguém teve problema aí? Não. Rodou de boa. De boa. Show. Bom, então ficou assim. E agora nós vamos pelo menos dar uma olhada nessa API aqui da GIF Developers. Vocês trabalham com ela? Já trabalharam com ela? Não? Conhece? Alguém já conhece? Ó, Não. bom, esse cara, tá? Esse GIF, ela tem tanto Oi, um S. Giovanni. Oi. Só para contextualizar, se não subir sua tela de novo. Não tá aparecendo a tela do PowerPoint? Ah, Eu não, tô vendo aqui o PowerPoint. tá aparecendo para vocês? Pra mim tá. Então acho que é a minha. Como é que eu vou sair e vou voltar? Agora subiu. Show. Então, essa GIF, ela tem um SDK que você pode baixar e manter atualizadinho. O SDK, ele tem uma atualização de GIFs ali, de imagens, online, tá? A API, às vezes, ela demora, ela é um pouco mais atrasada do que o SDK na atualização, tá? Mas, cara, é assim, é a maior biblioteca de GIF e de vídeo que tem no mundo. Tá? A gente faz um cadastrinho lá, e-mail e senha, ela é free, e a gente tem algumas limitações lá, acho que 1 milhão de acessos, uma coisa assim, mas sim, para o que a gente usa no normal que eu vejo de usar, nunca vi ninguém reclamar que travou, que perdeu, sabe, as 1000 pesquisas de uma vez, porque ela tem uns negócios de hora, então ela vai renovando, difícil estourar os limites dela, tá? Ah, cara, o que vocês precisarem, aqueles GIFs de meme, tudo que tem de GIF e de videozinho curto, na internet está nessa biblioteca, nessa API, tá? Super simples de usar. Se a gente usar ela como API, então, mais fácil do que SDK que tem que instalar. Então, como a gente está trabalhando com API, tá? Eu trouxe ela também para a gente aqui para usar como API.
A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar lá na GIF, tá? E fazer um cadastrinho simplesinho para a gente iniciar o processo. Então, linkzinho dela é esse aí mesmo, tá? É o gif.com. Não tem. Aí vocês vão ver lá a telinha, né, no cantinho, onde que a gente vai fazer o download. Fazer o cadastro ali, o login, e fazer um loginzinho. Deixa eu abrir aqui a tela. Eu já compartilho para vocês também. Aqui, ó. Veio aqui no aminho. Signar. E-mail. Nome de usuário. Senha. Não sou um robô e assinar. Aí ele vai mandar um e-mailzinho de confirmação para vocês. Aí é só... Depois que tiver a confirmação, vim aqui fazer o login. E é o mesmo login que eu usei lá, é o que eu uso aqui, tá? Ó, na developers.gif.com. Todo mundo junto? Pessoal, Aqui tudo certo. funcionou. O login que vocês fizeram lá, liberou o negócio do e-mail. A hora que vocês vieram no Developers aqui, ele já logou sozinho, né? Isso. Legal. Ó, dashboard, se não tiver o de vocês. E precisa criar um app, tá? Porque a gente vai precisar dessa aqui, ó. Então, cara, create app, dá um nome. Vai usar a API, né? A gente usa, ele vai sempre recomendar o SDK
porque o SDK ele tem umas atualizações, umas customizações mais rápidas aqui. Mas para o que a gente precisa, ó, as 3 funções da API são super bacanas para a gente. Então, é Select API. Próximo passo é o nome do app, blá, blá, blá. Uma descriçãozinha. Checa aqui para você concordar com os termos. Se quiser ler os termos, lá vão ter. E cria um aplicativo. Aí, no que ele criar aqui, ele já vai criar desse jeito para vocês, o nome que vocês deram tal. Vai pôr o selinho de que é uma API e vai te dar aqui, que é o que a gente precisa. Alguém não chegou aqui ainda? Tranquilo. Posso continuar? Ó, depois, no nosso app, a gente vai só clicar aqui, ó. Ele já copiou, tá? No que você clica, ele já faz um copiar também. Nós vamos precisar colocar essa chave lá dentro do nosso app. Mas esse app a gente vai conseguir fazer de agora só amanhã, tá? Mas a gente só precisava ter o cadastrinho nosso aqui na ferramenta aqui para a gente poder trabalhar com ela. Voltando para o nosso PowerPoint, que ainda tem uns detalhezinhos lá. Apresentação na tela, pessoal. Sim. Legal. Então a gente foi lá, criou a chave, né, fez o loginzinho lá, criou um cadastrinho. Aí a gente já pegou essa chavinha da API, que é aquela do novo app que vocês criaram. E o que a gente vai fazer com isso? Esse appzinho que nós vamos criar, ele vai pegar, continuar usando pacotes lá do PubDev, a gente vai baixar um pacote de imagens, tá? Só para vocês já irem entendendo como vai ser o esqueminha de amanhã. A gente vai baixar um pacotinho de imagens de lá do PubGet para poder trazer imagens direto para a gente fazendo download da internet, para que eu não precise salvar a imagem para depois eu poder compartilhar ela. Eu já vou pegar o que tiver na internet e ele faz quase que um download para a gente ali na hora, só para visualizar. O legal desse GIF, dessa biblioteca, é que ela tem vários tamanhos de imagem. Então, eu posso também deixar definido se eu quero a imagem mais nítida, que vai ser mais pesada, se eu quero só a miniatura dela, tá? Gerenciamento de estado, isso aqui a gente vai ver sempre. Consumo de API, vamos continuar vendo o consumo de API aqui. A história do JSON, porque mesmo sendo uma biblioteca de imagem, ela traz um JSON para a gente. E nós vamos aprender a fazer um grid view, né? A gente fez até agora só o list. Vamos fazer um grid para ver como faz, com a rolagem infinita também para trabalhar, e uma barra de pesquisa. Essa barra de pesquisa é própria da... A gente cria lá no braço, mas a função de pesquisar é da própria GIF, da API, tá? E o que a gente vai colocar mais é o uso também de uma lib que chama share, que quando a gente clicar, ele abre aquelas opções de compartilhamento do dispositivo de vocês. No emulador, abre pouca coisa. Mas, por exemplo, se você colocar no celular seu, ele vai abrir junto opções de WhatsApp, de Teams, tudo que for arquivo que aplicativo que possa compartilhar dados ali, ele abre para você mandar aquela imagem para frente. E o layoutzinho que a gente vai criar é esse aqui, ó. Então, ele já vai abrir a tela com o gridzinho, com os GIFs. Esse primeiro grid é os top dele.
Se eu clicar, abre ele numa outra página sozinha. E lá na barrinha na app bar ali em cima, a gente está com o botãozinho de compartilhar. Cliquei no compartilhar e ele abre para mim aqui, ó, as opções de compartilhamento. No caso do emulador, tem pouca coisa, né? O que a gente faz aqui? Manda um e-mail, tá? Porque não tem WhatsApp, nada instalado aqui, né? Configurado no emulador. E a última tela, eu fiz uma pesquisinha ali, ó, escrevi Friday para ele trazer só o que eram imagens que tivessem alguma coisa a ver com sexta-feira. Então, é o consuminho de uma API também que nós vamos fazer, é simples, mas que já tem mais um detalhezinho. Depois disso daqui, praticamente a gente está matando a parte de API. Eu só vou ter mais uma que eu quero fazer para vocês, que é com DIL, que é um jeito diferente de consumir ali, mas aí a gente também já tem código suficiente para qualquer consumo de API que vocês quiserem, tá? E daí o que muda para a gente daqui para frente é gerenciamento de estado. Se eu for pegar um negócio um pouco mais robusto, eu gerencio o estado com MobX, eu faço esse gerenciamento com Block, que é o que a gente já vai aprender mais para frente a fazer um gerenciamento de estado diferenciado. Vocês lembram daquele get que a gente usou? GetX, que nós usamos numa das aulas aqui? Sim, lembro que foi uma API que a gente baixou lá. Isso, a gente começou a usar um get material, alguma coisa assim, né? Esse cara, nós vamos usá-lo também, tá? No futuro, tá? A gente vai pegar esse carinha para trabalhar com gerenciamento de estado nesse esquemão dele do GetX também, porque, cara, assim, eu tinha falado, eu não gosto muito de usar a GetX, mas ela é a biblioteca mais usada, então eu não podia deixar de passar ela para a gente com um exemplo mais robusto, tá? Então, a gente vai fazer um controlão de estado ali, um formulário para salvar em banco de dados, etc. A gente vai fazer o gerenciamento de estado pelo GetX também. Beleza? Então, só lembra desse código de vocês aí que nós vamos precisar dele amanhã para chumbar na hora que a gente for fazer a requisição da API. Maravilha, pessoal? Ô, Giovanni, só uma dúvida. Você mostrou ali na telinha ali que ela tem aquela tela de compartilhamento ali, né? Onde você escolhe o aplicativo que você ia compartilhar. Essa tela, conforme eu adicionar novos aplicativos, sei lá, tipo WhatsApp, Telegram, entre outros aí, ele já vai aparecer nessa tela ou ela é totalmente customizável e você que vai adicionando cada aplicativo dentro dela? Não, ele pega o que tem no seu dispositivo, o que ele identificar no seu celular que seja aplicativo. Ah, entendi. Por exemplo, tem uns carinhas que a gente usa, tem um que chama ES-File. É um gerenciador de arquivo. Sei, sei. Aí, quando você tem esse cara instalado, ele aparece aqui porque ele tem a opção ES-File salvar como. E daí você faz o download da imagem para o seu celular. E ele tem e esse mesmo cara, ele também permite que você envie pela rede. Então, ele tem lá send to LAN para enviar pela sua rede local. Então, tudo que tiver a opção de compartilhar alguma coisa que ele identifique instalado, ele abre ali embaixo, tá? E tem como remover algum da lista que às vezes por alguma razão você não queira ou não? Ele é totalmente fixo, Não, né? não é comum fazer isso, tá? Geralmente, quando ele abre o share, ele pega tudo realmente que o cara tem de opção. Você queria, Maravilha. tipo assim, só permitir que, por exemplo, só pelo Teams o cara pode compartilhar? Isso, tipo assim. Aí a gente não usa share. Aí, assim, a gente vai fazer o compartilhamento, mas você faria a rotina de compartilhamento meio que na unha, sabe? Porque daí você vai verificar se o Teams está instalado, que a gente tem condição de fazer tudo isso daí, tá? Então, você verifica se o Teams está instalado. Se o Teams não tiver instalado, você abre uma mensagem para o cara e, cara, olha, para usar o recurso de compartilhamento, você precisa ter o aplicativo Teams instalado. Aí você pode até mandar o URL do Google Play para o cara e clique aqui para instalar, entendeu? Aí o cara instala. Aí depois que tiver instalado, você mostra. Aí verifica se o Teams está aberto, se está logado e compartilha. Mas aí você que faz esse tipo de compartilhamento. É que nem quando você quer mandar
a gente pode mandar pelo Bluetooth, você pode mandar direto para um específico. Aí você tem que saber qual é o ID dele, né, para fazer essa transferência, e você verifica se o cara está pareado. Se está pareado, você manda, se não tiver, você ignora. Você avisa, né, que não vai poder enviar. Tinha uma época, quando o Google não estava muito seguro, que assim, nunca foi possível pegar o número do celular. Aí qual que era a gambiarra que a gente fazia? Depois agora não pode mais, tá? Não funciona. Mas o que a gente fazia? Verificava se o WhatsApp estava instalado. E se o WhatsApp tivesse instalado, a gente pegava da propriedade do WhatsApp qual que era o ID do usuário. Porque o ID do usuário justamente era o número do telefone. Aí qualquer cara que instalava o seu aplicativo, você conseguia saber qual que era o celular dele. Pelo menos o WhatsApp dele, você tinha. Aí acho que usaram isso daí por maldade e o Google bloqueou. Obrigou o WhatsApp a bloquear, por mais segurança nessa parte do código. Aí o ID não vem mais pra gente. Vem outro número qualquer, mas não é o celular. Beleza? Maravilha. Vamos então aqui parar a nossa gravação de hoje.